Já se disse que para ser empresário no nosso país, tem que ter vocação para ser herói. Por quê? Porque o empresário ele tem que lutar com pagar os seus fornecedores, com a operação do seu negócio. Infelizmente, o empresário tem que lidar com trabalhistas muitas vezes injustas. E agora, em 2026, a preocupação do momento é, mais uma vez, a carga tributária. Como você, empresário, pode se preparar para a reforma tributária que já está em andamento? 2026 é diferente de qualquer outro ano. Por quê? Porque muitos dos impostos, muitas da sistemática da reforma tributária já está em andamento. E qual deve ser a preocupação do empresário? Sob que ângulos o empresário deve encarar a reforma tributária? Primeiro, deve lembrar que nós estamos num ano eleitoral. E junto com as eleições vem uma maior sanha arrecadatória por parte do governo. Devemos lembrar que nesse ano existem muitos feriados, então o espaço para decisões fica ainda mais curto. Nós teremos Copa do Mundo. Historicamente, o Brasil, na época da Copa do Mundo, diminui as possibilidades de transações tributárias e outras situações. E, principalmente, devemos nos atentar para as leis já publicadas em relação à reforma tributária e que já estão em vigor. Em outras palavras, a leitura do cenário em 2026 deve abranger parte fiscal, econômica, tributária e política. Se nós olharmos sobre um ângulo só, estaremos deixando alguma coisa de lado. Devemos lembrar que já agora em 2026 a reforma tributária acontecerá basicamente em relação a três frentes. Primeiro, em relação ao consumo. Aquela 5 tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e outros, serão substituídos pelo IBS e pelo CBS. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a nível estadual, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, a nível federal. A fase de testes é agora, em 2026, para ser cobrado em 2027. Também em relação à tributação, em relação à renda, volta em relação ao nosso país a tributação em relação aos dividendos. Também será cobrado um adicional de 10% quando a distribuição de dividendos for superior a R$50 mil mensais, somando R$600 mil no ano. Lucro presumido, haverá um acréscimo de 10% na cobrança. Em relação à parte patrimonial, o ITCMD, que haverá obrigatoriamente uma progressividade, afetará diretamente os planejamentos sucessórios. Então, falando de aspectos práticos, né, como é que o empresário deve se atentar, quais as mudanças que devem ocorrer já agora em 2026? Primeiro, o empresário, na medida do possível, deve obter informações próprias, ele procurar entender ao menos um pouco o que está acontecendo. Porque quando nós delegamos, seja para o nosso contador, para o nosso jurídico, para o nosso financeiro, e não entendemos o que está acontecendo, nós ficamos limitados em relação às decisões a serem tomadas. Primeira coisa, o empresário, a empresa, vai precisar atualizar o seu ERP. O ERP é um sistema, um software para emissão de notas para destacar a CBS e o IBS a partir já de 1º de janeiro. Depois, a revisão de cadastros de NCM, o código de cada produto. Isso precisa ser verificado, a nomenclatura, inclusive em relação ao Mercosul como um todo. Gestão da transição, quer dizer, para empresas que estão no lucro real, presumido, como que vai ser feito essa transição? Em relação ao Simples Nacional também houveram mudanças. E principalmente o empresário deve treinar
e desenvolver um compliance dentro da sua empresa para evitar problemas futuros em relação à sua tributação. Tudo isso para que você, empresário, ao final das contas, seja realmente um herói para a sua empresa. Também devemos lembrar a mudança que poucos estão percebendo. O documento fiscal que passará a ser a confissão de dívida. Na sistemática atual, prática de atos econômicos, apuração de valores, quem faz a declaração e faz o pagamento, né, o empresário, a contabilidade faz toda a declaração em relação à tributação da empresa, faz o pagamento, e o fisco tem 5 anos para homologar isso. Então, a empresa fica naquela pendência. A partir de agora, com o chamado RTC, que é um documento baseado na Lei Complementar 214 de 2025, o contribuinte vai emitir esse documento, e esse documento vale como uma confissão de dívida. O fisco calcula automaticamente o tributo devido, o empresário paga e extingue ali o débito. Mas a questão é, a partir do momento que o empresário, através do seu staff, a contabilidade, emitir esse documento chamado RTC, estará havendo uma confissão de dívida. Então, muito cuidado com isso. Nós queremos, na próxima ocasião, no nosso próximo vídeo, nós estaremos trazendo mais informações sobre a reforma tributária. Dessa vez, para o produtor rural. Quais os cuidados que o produtor rural, ou seja, a empresa rural, deverá tomar desde já em relação à reforma tributária. Nos vemos lá.